chego aqui pedindo desculpa aos irmãos e teve uma oportunidade da inauguração e era para eu estar aqui. Entretanto, se tornou impossível porque eu fiquei preso ao trabalho e não deu para a gente chegar naquela oportunidade. Mas Deus tem nos dado a oportunidade de estar aqui hoje, aniversário do pastor Anderson, está fazendo 15 anos, né? Aí, 15 anos. A gente acredita só faz 15, né? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Tem gente que tem 6 vezes 15, 90, mas é sempre 15. Deus te abençoe. Salmo 23 e Eclesiastes 8:9. Sejam alvos por vestido e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Deus transforma o cálice dele sobre a sua vida e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Eu tenho aqui a satisfação de estar com os nossos pastores que nos antecederam aqui. Deus abençoe vocês. Os encoraje todos os dias. Os tempos são difíceis e trabalhando. Essa é a última palavra da igreja do século XXI. Tudo que o mundo reservou durante o período da história da humanidade, da civilização, desde Adão até agora, nós vivemos o ápice de toda a conjuntura mundial. Aquilo que nós chamamos de, quando o profeta Jeremias, Deus perguntou: o que você vê? Jeremias falou: eu vejo uma panela. O que se faz numa panela? Mistura de ingredientes. Então, todos os ingredientes da história da humanidade, pensamentos, filosofias, ideologias, arranjos, né? Misturou tudo, como se diz, se condensou, e agora a sopa está pronta no século XXI para dizer: está aí. E é nesse contexto que a igreja está inserida. O mundo imerso, o processo tecnológico acelerado, o processo da iniquidade, as heresias, ameaçando as igrejas, o espírito contemporâneo confundindo as mentes, Jesus não sendo mais o centro das referências de todos os fatos, porque para muitos Jesus é só um chefe de religião e ele nunca foi e nunca será. Os irmãos que estão nos conhecendo agora, nós trabalhamos muito tempo na área da educação no Rio de Janeiro, dando aula na Faculdade do Rio, no Nova Sul, escola particular e nos preparatórios. Na área, uma das áreas que a gente sempre trabalhou foi na área teológica também, lá na Faculdade de Dente, no Rio de Janeiro, lá no Machado. E eu sempre disse para todos os alunos que eu tive a oportunidade que o flagelo da humanidade se deu em virtude de não entender que Jesus é o centro de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, se eu quiser entender alguma coisa, a referência interpretativa é Jesus. Se eu quiser entender de matemática, eu olho para Jesus. Se eu quiser entender de direito, eu olho para Jesus. Se eu quiser entender de administração, eu olho para Jesus. De meio ambiente, para Jesus. De empreendedorismo, para Jesus. De oceanografia, eu olho para Jesus. De estética, eu olho para Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E eu começo a entender as coisas quando eu olho para Ele. Se eu tirar o olhar dele, eu não tenho nem verdade, nem caminho e nem vida. Quando eu olho para Jesus, eu tenho verdade, caminho e vida. E o mundo resolveu viver de forma autônoma, dizendo o seguinte: o Senhor criou, mas quem manda somos nós. Ele falou: então vai lá. Vai lá e faz o que vocês acham. Deu no que vocês estão vendo aí. Ou seja, uma sociedade totalmente afastada daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus orientou. Porque o problema todo, meus irmãos, é que Jesus se apresentou como Salvador, como Senhor, mas também se apresentou como um grande ensinador. E
Então as pessoas querem o Jesus Salvador para ir para o inferno. Quer o Jesus Senhor para dizer, eu sou servo dele. Mas não quer o Jesus ensinador. Mas o convite de Jesus não é só para ser salvo e para ser servo. O convite de Jesus é para um aprendizado. Em Mateus 11:28 ele diz assim: vinde a mim os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aí no versículo 29 ele fala assim: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí vocês vão encontrar descanso para a alma. Maravilha. O mundo aprendeu de tudo, menos de Jesus. Aí ficou isso aí. Sem manual, sem caminho, sem verdade, sem vida, sem referência, limitado, sabe? Vamos dizer assim, há uma escassez total daquilo que a gente chama essência de Deus na vida do ser humano. Mas eu quero ser muito rápido aqui, porque todos já falaram, só quero deixar 2 versículos aqui na meditação. Um é Lucas 24, do Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas, capítulo 24, e o versículo 49. Eu até quero convidar os irmãos, se puder ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, novamente, eu agradeço. Né? Lucas 24, 49. Eu vou ler e depois os irmãos vão ler também. Então diz assim, Lucas 24, 49. E eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos lá todos juntos, 1, 2, 3. E eis que sobre vós promessa do meu Pai. Opa, se encontrou aí, vamos lá. 1, 2, 3. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Diga comigo, revestido. Agora vamos ler mais um texto bíblico que está no livro do profeta Isaías. Isaías 11, verso 2. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo de número 2. Eu vou ler primeiro, depois os irmãos vão ler o meu assim. Então diz assim, Isaías 11, 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento, inteligência e temor do Senhor. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Amém. Esta noite eu vou falar rapidamente sobre as 7 virtudes do Espírito Santo. Amém? Bem rápido. Olha só, quando Deus decidiu formar o ser humano, Gênesis, façamos o homem conforme a imagem e semelhança, isso foi uma decisão que Deus tomou. E a Bíblia diz que quando Deus tomou uma decisão, ele não consulta ninguém, porque operando Deus, normalmente a gente, ser humano, quando vai fazer alguma coisa, consulta alguém. Deus não consulta ninguém. Ele simplesmente chega, eu quero fazer, eu vou fazer e eu sei como fazer. Eu quero é a vontade. Eu vou é o poder. E eu sei como é a ciência que ele tem. Amém, meu irmão? Então ele diz assim, eu vou fazer e pronto. E a Bíblia diz na carta aos Hebreus que Deus fez o ser humano um pouquinho menor do que os anjos e de glória, de honra coroados. Ou seja, o ser humano é um pouco menor do que os anjos. Apesar disso, não é o ser humano que serve aos anjos. São os anjos que servem ao ser humano, porque Deus dá ordem
nosso respeito. Amém? Quando o Salmo 91 diz assim: Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito, é porque não somos nós que servimos aos anjos, mas são os anjos debaixo de ordem de Deus que servem ao ser humano. Isso aí é outra coisa muito importante. A outra coisa muito importante é a pergunta que não cala: a partir de que momento que os anjos servem ao ser humano? É só você ler lá em Mateus 4,11, que diz que Jesus, depois de vencer a tentação no deserto, 3 sugestões e 3 negativas. No deserto, Jesus teve 3 sugestões e deu 3 negativas. A primeira sugestão: transforma a pedra em pão. Ele disse: não, nem só de pão viverá o homem, mas vai viver a palavra que sai da boca de Deus. Aí vem a segunda sugestão: vá lá em cima do pináculo, pula de cabeça, porque aos anjos darão a seu respeito, e você não vai tropeçar. Aí Jesus virou e disse: também não tentarás o Senhor teu Deus. E aí veio a terceira sugestão: levou num alto monte, mostrou a glória e a riqueza do mundo, e disse: tudo isso eu lhe dou, com uma condicionante: se prostrar e me adorar. Aí Jesus falou: vai, Satanás, ao Senhor teu adorarás, e só a Ele servirás. 3 sugestões, diga comigo: 3 sugestões e 3 recusas. A partir disso, Mateus escreve lá em Mateus 4,11: a partir da terceira negativa de Jesus para o diabo, diz o texto assim: aí os anjos vieram e o serviu. Quando é que os anjos de Deus vai voltar a servir a humanidade? Quando a humanidade dizer não para o sistema e sim para Deus. Simples assim. Acontece que hoje não está sucedendo isso. As pessoas estão dizendo sim para o sistema e Deus fala: não posso mandar anjo servir ninguém. A condição do anjo servir a humanidade, preparar uma mesa no deserto, porque Jesus estava lá 40 dias, 40 noites, com escassez de água e escassez de pão. Aí o diabo falou: está fraco, vou lá e vou arrebentar com ele. Jesus falou: não, pai, eu posso estar fraco no corpo, mas a minha mente está forte. Amém, meus irmãos? Amém. É porque a força do ser humano não está no braço. Já foi pegado aqui: Golias era forte no braço, mas Davi era forte na mente. A força do ser humano não está no braço. A força do ser humano está aqui na mente. É aqui na mente que você perde ou você ganha, que você avança ou você recua. Os fracos de mente estão nos hospitais, na Cracolândia, no cemitério e na cadeia. E eu conheço muitos que são até muito fortes no braço, mas é fraco na mente. Então, o diabo falou: ele está 40 dias, está fraquinho no corpo, mas a mente de Jesus está no queijo. Aleluia, Deus! Glória a Jesus! Quando é que Deus vai voltar a dar ordem aos anjos, para os anjos servir a humanidade? Quando a humanidade aprender o que Jesus fez. O anjo só veio depois que ele renunciou a oferta do sistema e do dono do sistema, que era o diabo que estava ali. O sistema era o deserto e o dono do sistema era o diabo. E a proposta foi feita. Jesus falou: não quero nenhuma das 3. Aí Deus falou: então deixa que o anjo que serve. Aleluia! Vocês estão entendendo isso, gente? Amém? Sai muda o mundo. Desculpa, o que eu estou falando aqui agora, muda o mundo. Acaba com essa miséria todinha que o mundo está, porque o céu vai servir a terra. Mas Deus hoje está bloqueado, que a terra resolveu se submeter a essa coisa falida que está aí, que não contextualiza, que não resolve, que é uma briga para lá e outra briga para cá, um puxa para um lado, um puxa para o outro. Agora vai acabar de infernizar, inventar um negócio de direita, de esquerda, quando a minha Bíblia já diz em Josué 1,7: não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Está discutindo essa imundice, né? Essa imundice está dentro da igreja. Já tinha gente até achando que eu ia vir aqui pregar política. Quem fala de política é gente doida. Eu falo de Jesus. Glória a Deus! Isso aqui é a casa de Deus. Existe
palco é para os artistas, palanque é para os discursos vazios e abstratos. Agora, culto é para a palavra de Deus. E a igreja é para a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Nem isso eles sabem discernir, não sabe nem o lugar que está. Aí fala tudo errado, no lugar errado, onde não deveria. É isso que acontece, é aquela loucura total. O mundo está parecendo um hospício. É um maluco em cada esquina. É uma coisa terrível. Mas o Salmo 14 já dizia isso. Que o mundo ia ser tomado de necessitude, né? Loucura, loucacidade. Jesus já tinha avisado em Mateus 25: cuidado, porque nos últimos dias haverá uma divisão humana. Divisão de quê? As prudentes e as loucas. Tinham 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram o quê? Você faz parte de qual time? Aleluia! Está na loucura ou está no equilíbrio da moderação de Jesus? Deus não deu espírito de covardia nem de temor, mas de amor, poder e moderação. Moderação e equilíbrio. Amém, meu irmão? Que o temor seja mais equilibrado. Amém. Difícil, né? Difícil. Mas essa formação de Deus, que envolve duas coisas, que é caráter, personalidade. Diga comigo. Imagem. Semelhança. Então, quando Deus fez o ser humano, Ele colocou o que, meus irmãos? Imagem o quê? Imagem tem a ver com caráter e semelhança tem a ver com personalidade. Caráter é o conjunto de valor que você tem dentro de si. E personalidade é esse caráter em evidência. É quando você coloca para fora aquilo que você tem para dentro. Eu não conheço o seu caráter, mas vou conhecer a partir do momento que você começar a agir. E esse agir é a sua personalidade. Então, quando a Bíblia fala que o ser humano foi feito à imagem e semelhança, equivale para a gente a caráter e personalidade. E aí, Jesus, preocupado com isso, porque o homem perdeu essas duas coisas, a imagem e a semelhança, antes dele ir embora, o que ele falou? Vocês ficam em Jerusalém. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos. Aleluia! Ou seja, volte a ser humano de novo. Porque existe 3 palavras, meus irmãos. Existe vestido, despido e revestido. Quando Deus criou o homem, o ser humano, a mulher, Ele fez o ser humano vestido da sua imagem e semelhança. Aí veio a desobediência, o ser humano ficou despido. Tanto é que Adão foi procurar uma folhinha lá de figueira para se cobrir. Aleluia! Aí Jesus falou: bom, eles foram vestidos, agora estão despidos, eu preciso agora fazer o quê? Revestir. Senão vai ficar ruim para eles me representar, para eles fazer o que eu tenho que fazer. Eles estão despidos. Todos pecaram e destituídos foram da glória. A roupa espiritual foi ofuscada. Então agora eu preciso preparar essa rapaziada e revesti-los para que eles possam ter condição de realmente ser as minhas testemunhas. Vocês estão entendendo isso? Aleluia! Desculpa, já tem muita gente despida. Glória a Deus. Eles não entenderam isso. E é por isso que o profeta Isaías, ele não explica na íntegra, mas ele dá uma noção do que é esse revestimento. Aqui em Isaías 11:2, Isaías tenta no máximo mostrar para a gente o que significa esse revestimento. Está aqui as crianças que estudam, estão fazendo pré-vestibular, se preparando para o Enem, estão lendo, estão desenvolvendo a inteligência. E o profeta Isaías, no versículo 11, ele diz assim: olha, a primeira parte desse revestimento, ele diz assim, diga comigo, Espírito do Senhor. Espírito do Senhor. Ou seja, você começa a ser revestido quando você começa a receber na sua vida o Espírito do Senhor. E aí você pergunta, mas que Espírito é esse? É o Espírito da criação. É o Espírito do Gênesis 1.
No princípio criou Deus os céus e a terra também tinha 3 problemas, era sem forma, vazia, cheia de trevas. E Deus começa a criar do nada aquilo que Ele queria que viesse à existência. Como Paulo explica, Ele chama a existência aquilo que não quer, meus irmãos, que não existe. Quando você tem o Espírito do Senhor, tudo que você põe a mão, tudo que você põe a mão, prospera. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Em Gênesis 39, 2 diz que tudo que José fazia prosperava. Aleluia! E José era chamado de próspero, é porque ele estava sentado no trono, não. Ele ainda estava lá dentro da cadeia, Faraó estava dizendo que ele era próspero. Aleluia! Porque nele tinha o espírito de quem, meus irmãos? Você já viu aquela pessoa que senta no sofá, o sofá quebra, liga o ventilador, pega fogo, vai acender lá, ligar a televisão não pega, é uma confusão tremenda. O que é isso, gente? Está faltando nele o espírito de quem? Do Senhor. Você sabe aquele espírito que multiplica do nada? Quantos pães tem aí? 7. Quantos peixes? Somando pães e peixes. 5 e 2, 7. Mas tem muita gente que não tem problema não, meu filho. Sabe que a gente é Glória a Deus! O importante não é quanto você ganha, meu filho. É como você usa. O importante não é quanto você ganha, é o que bate na sua mão, se mingua ou se aumenta. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, onde você colocar a mão, eu quero prosperar. Receber o Espírito de Deus na sua vida. Você sabe por que o mundo está nessa escassez? Por que o mundo está nessa escassez? Você já parou para pensar nisso? Porque falta o Espírito do Senhor. Aleluia. A diferença de José para os hebreus, para os egípcios, é que Faraó falou assim: ó, acharíamos aqui no reino um homem como esse que tem o Espírito de Deus? Aí Faraó, porque o pessoal falou: não, ele não pode assumir o Egito, não. Ele é hebreu. Aí o Faraó falou: mas hebreu o quê? Eu não estou procurando quem é hebreu, quem é Egito, eu estou procurando quem tem o Espírito de Deus. Glória! E é esse aí que tem, e acabou. José foi lá, vaca magra, tinha abundância, tudo abundância. Por quê? Ele tinha o Espírito do Senhor. Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele quer te revestir com o Espírito dele. Amém? É isso. Glória a Deus. É isso, é basicamente isso aí. É só você olhar para o mundo que você vai ver logo na cara que o Espírito de Deus já foi embora há muito tempo. Porque o mundo não consegue fazer nada pelo tudo que Deus fez. Amém? Amém, amém, meus irmãos? Amém. Isso é sério, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é muito sério. Isso aí te leva a tomar decisão na vida que você nunca tomou. Estava uma confusão do pastor de Abraão com o pastor de Ló. Abraão chamou Ló, seu sobrinho, e falou: olha aqui, tem um problema aí. Seus pastores estão brigando com o meu. Vamos fazer o seguinte para acabar essa confusão? Escolhe para onde você quer ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Ló levantou os olhos, viu uma campina verde e falou: eu vou para lá. E deixou o deserto para Abraão. O tempo passou, a campina virou deserto, o deserto virou pomar. Olha, diga comigo: não é um lugar, não é um lugar, é a pessoa. É isso aí, José? É isso que eu prego no estado do Rio de Janeiro, em Brasília, em tudo quanto é lugar que eu vou. Semana que vem eu estou em Teresópolis. Glória! Então eu estou dizendo para os irmãos aqui que esse revestimento é que vai fazer a diferença de todas as coisas. Todas as coisas farão a diferença a partir do momento desse revestimento. O Espírito do Senhor, depois ele fala, o Espírito de sabedoria. Vou falar tudo não. Eu vou falar esse mais um, depois o irmão medita em casa. Amém. Mas Deus também quer derramar na terra o Espírito de sabedoria. Aleluia, Deus. Mas o que é sabedoria na Bíblia, irmão José? Sabedoria na Bíblia é a capacidade de resolver problema e não gerar problema. Porque tem gente hoje que nem tem mais problema, ele já é um. Ele chega perto de você e fala: irmão, estou com problema. Então eu falo: meu filho, você nem tem
problema, você já é um problema. Porque o ser humano tem duas capacidades: de gerar problema ou gerar solução. Se você gerar só problema, sua vida vai afundando. Se gerar soluções, a vida vai mudando. Quando a Bíblia diz aqui que Deus quer revestir a igreja com o espírito de sabedoria, Ele está dizendo: eu quero te dar uma capacidade única. Você não vai arrumar mais confusão. Você hoje só vai resolver as coisas. Aleluia. Os problemas que surgir, você vai resolver. Já viu aquele pessoal que chega: mãe, eu estou grávida, e agora o que eu faço? Eu sei. Eu não sabe por quê. Porque Deus não te deu o espírito de sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria edifica e a ausência dela afunda. E eu vim dizer para você aqui que Deus te trouxe aqui para te dar espírito de sabedoria. Tá bem? Sabedoria para lidar com as pessoas, para lidar com a sociedade, para conduzir a vida. Deus quer lhe dar espírito de sabedoria para que você, todos os dias da sua vida, não gere nenhum problema. Você vai levantar da cama dizendo: hoje eu estou levantando da cama e vou resolver tudo que tem que ser resolvido. Amém, meu irmão? Aí o mundo começa a mudar. Fora disso, todos os dias, pastor Anderson, a igreja vai ficar lotada de gente com problema. A oração não é para Deus resolver o problema. A oração é para Deus te dar espírito de sabedoria para você resolver o problema. Não, eu vou lá na igreja para Deus resolver. Deus falou: eu não vou resolver, eu arrumei. Eu não vou resolver, eu não arrumei problema nenhum. Quem arrumou que vai resolver. Eu vou dar sabedoria para você resolver. Amém, meus irmãos? É isso. Porque estão inventando uma igreja que você arruma um montão de problema. Vem para a igreja fazer campanha para Deus resolver. Eu vim dizer que Deus não vai resolver. Não vai não, irmão José. Não vai. Outra coisa, estou inventando uma igreja que Jesus dá carro, que dá mansão, que dá não sei o quê. Eu vim dizer que Jesus não dá carro, não dá mansão, não dá nada. Jesus não morreu para dar carro a ninguém, nem mansão. Jesus morreu para nos dar salvação. Carro, mansão, essas coisas, eu vou trabalhar, empreender e vou conseguir. Amém, meus irmãos? Mentira! O povo está enganado aí, ó. Que vai te dar aí, vai dar o quê? Mentira! Jesus derramou sangue na cruz, foi para salvar a humanidade. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não tem versículo nenhum na Bíblia que Jesus disse que ia derramar sangue para dar carro para ninguém, tem mansão, não sei o quê. Inventaram essa confusão aí. Isso aí eu vou estudar, vou empreender, vou melhorar, vou me capacitar, não é isso? Vou abrir minha empresa. Aí Jesus vai abençoar, vou gerar emprego para as pessoas. Amém. Agora, a salvação de Jesus, o sangue dele foi derramado para nos salvar da perdição eterna. E essa mensagem o mundo não quer mais ouvir. O mundo quer ficar enganado aí, ouvindo um montão de lorota que Deus vai fazer, Deus não vai fazer é nada. Se a gente não tomar uma posição, Deus não vai fazer nada. Vai ficar por aí enganado o tempo todo. Por isso, Deus quer nos revestir com o espírito de sabedoria. Fala para o mundo lá fora. Fala para o mundo lá fora mesmo. Que Deus quer dar sabedoria para ele. Pode falar para ele. Quando ele começar a te contar um montão de problema, você só vai falar: amém, já ouvi. Agora só tem uma coisa: quer resolver isso? Quer. Deus quer te dar espírito de sabedoria. Se ele quiser, amém. Se não quiser, vai ficar lá no resto da vida dele. Porque quando Salomão assumiu a nação de Israel, o que Salomão pediu a Deus? Quando Salomão assumiu a nação de Israel, o que Salomão pediu a Deus? Salomão ficou: Senhor, Israel está cheio de problema, desce aqui, resolve. Foi isso que ele falou? Não. Salomão falou: Senhor, eu não te peço ouro, não te peço prata, não te peço nada, eu só te peço uma coisa: sabedoria para governar o seu reino. Aleluia! Até hoje, o reino de Salomão é considerado o maior reino da história de Israel e o reino mais próspero da história de Israel. Qual é a diferença? Ele pediu a Deus o que, meus irmãos? E aí Tiago vem e fala: quem não tem sabedoria, glória!
E a igreja está entrando na mesma onda. Um Deus mágico que resolve tudo. Deus não vai resolver nada. Nós temos que nos posicionar. Amém, meus irmãos? Eu termino aqui, que não dá para falar tudo. Um dia a gente fala. Vou terminar aqui falando só do espírito de fortaleza. Amém. Ele disse também que Deus quer aqui, ó, nos dar a virtude da fortaleza. Há um espírito de fraqueza na terra. Estou fraco, pastor, olha para mim que eu estou fraco. Glória a Deus. Mas ele diz aqui que Deus também quer nos dar o espírito de fortaleza. O que é espírito de fortaleza, irmão? O que é espírito de fortaleza? É uma fortaleza inquebrável, indestrutível, implacável. É uma resiliência que Deus te dá, não obstante todos os desafios da vida, que você se torna incansável, imbatível e invencível. Quando pensa que você está destruído, você fala, não, eu tenho um espírito de glória. Aleluia. Fortaleza. Se tem uma coisa que o mundo e nós estamos precisando, é espírito de quê também, meus irmãos? Fortaleza. Força. Como Deus disse a Josué, Josué, seja forte. Não seja fraco, seja forte. De verdade, forte. Como diz Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Como disse Paulo aos Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como diz Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Glória! Caminharão e não quer? Então ele fala do jovem e fala do idoso. Para o jovem ele fala, correrão, porque quem corre é o jovem, e não se cansarão. E para o idoso, caminharão, não se fadigarão, porque ambos terá a fortaleza de Deus. Amém? Amém? Sabe o que é isso? Espírito de fortaleza. Ah, pai, eu fiz uma prova e fui reprovado no concurso. Não tem problema, eu vou fazer de novo. Não é fazer para passar, é fazer até passar. Amém? Posso repetir isso aqui? Não é fazer para passar, é fazer até passar. Porque esse até passar é o espírito de perseverança. Perseverança é manter-se sempre no mesmo âmbito, independente das condições do tempo. A águia voa se estiver trovejando, se estiver relampeando, se estiver ventando, se estiver quente, se estiver frio, se estiver gelo. Independente da condição do tempo ou da variante, ela mantém sempre o voo. Sabe por quê? Ela não está preocupada com a pressão do voo, ela está preocupada em manter o seu voo. Amém, meus irmãos? Você não pode estar preocupado. Vão me apoiar, não vão me apoiar, vão bater palma para mim, não vão bater, vão me aceitar. Não se preocupe com a opinião dos outros. Quem se preocupa com a opinião dos outros não vai a lugar nenhum. Você tem que se preocupar com o Espírito de Deus na sua vida. Se isso é uma verdade, você já é mais do que vencedor. Amém, meu irmão? Amém. Outro dia a gente volta.